Se você está fonsequizado, nós estamos também. Opa, mas peraí. Quem é aquele cara? Esse cara é o Thiago Monteiro, cearense super famoso, excelente tenista e que divulgou esse termo fonsequização para a mídia nacional brasileira atualmente. E hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast do Prodot, Prodot Ensina, que vai tratar hoje de um tema muito importante. Como é que a gente pode associar o tênis, um esporte tão grande assim que vem ganhando tantos fãs no mundo, com a ortopedia, de uma forma tranquila e fácil para a sociedade, que una saúde, prevenção e performance para todos os níveis. Para isso, convidamos o Dr. Maximiliano para estar aqui presente com a gente. Eu vou pedir licença para poder falar um pouco do seu currículo, que é gigantesco. Ele é doutor em Ciências de Saúde Aplicadas do Aparelho Locomotor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Tem formação em ortopedia e traumatologia, especialização em cirurgia de coluna. Tem algumas associações profissionais. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT, e membro da Comissão de Ensino. A experiência internacional tem um fellowship em cirurgia minimamente invasiva no Hospital de Leopoldina, na Alemanha, é isso, professor? Perfeito. E tem a atuação profissional atual, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, preceptor de traumatologia do ensino do Instituto José Frota e professor científico da Regional Ceará da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Agora vamos passar a palavra para o senhor, se apresentar um pouco também, falar um pouco dessa história com o tênis e como você associa a questão da ortopedia com o tênis. Perfeito. Obrigado por passar a bola para mim. Esse aqui já tem muito afeto meu desde muito tempo. É um prazer. Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão assistir esse podcast, esse videocast, mas a ideia é que a gente possa trazer algo que nós já vivenciamos, que nós atualmente estamos preocupados, né, com as pessoas, com a população que está se fonsequizando, se não está fonsequizada já, tentando prevenir lesões, né? E se você já trabalha na área de saúde, se você é estudante de medicina ou de outra área que vai atender esses pacientes que têm lesões esportivas, aqui nós estamos utilizando o tênis como um exemplo, mas pode ser outro esporte também, porque muitas vezes as lesões são semelhantes e as ideias que nós vamos discutir aqui são ideias que se repetem em outros esportes também. Agradeço por ter mencionado a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que eu já participei de diversas versões, brevemente como diretor científico, agora mais direto na Comissão de Ensino e Graduação, e é por isso que eu estou conversando também com os estudantes, que um dia eu já fui um deles, e eu, na época da Faculdade de Medicina, quando eu estava vivenciando tudo isso, a referência que nós tínhamos no tênis era o Gustavo Kirten, era o Guga. E possivelmente essa influência que o Guga gerou nas pessoas, em nós jovens naquela época, o Fonseca está atualmente gerando. Essa onda, né? E essa onda aparentemente é muito maior do que a onda que o Guga gerou na época, embora ele seja surfista, e na época era surfista, aí fazendo trocadilho com a onda, mas a potência das mídias atualmente, a comunicação é muito exponencial, então o Fonseca tem a possibilidade de ser mais conhecido como Guga, se é que isso é possível, porque o Guga realmente foi muito grande dentro do tênis, dentro do esporte, dentro da sociedade, trazendo coisas que o esporte faz a pessoa aprender e leva para a vida. Ou seja, mesmo que você não pratique tênis, você assistir o tênis, você percebe a resiliência, você percebe esforço, e isso você pode levar para o seu trabalho, para outras atividades profissionais que são realmente muito, muito interessantes de ter como pessoa, né? Considerando a formação de uma criança, de um adolescente, né? Coisas que imagina um pai pensando como que deve ser a criação, a mãe, né? Como deve ser a criação daquela pessoa, o que é que eu vou selecionar para meus filhos aprenderem. Possivelmente o tênis vai trazer muita coisa boa. Como você muito bem falou, né? O Guga caminhou para o João Fonseca correr nessa nova história que ele está causando aí no tênis, que vem sendo muito falado. Nós também temos muito orgulho do senhor, foi um dos fundadores do Prodot, né? Caminhou para nós hoje estarmos correndo aqui e poder trazer esse podcast para vocês. Então, agradecer demais aí pelo senhor. Eu costumo dizer, uma vez Prodot, sempre Prodot. Sempre Prodot. Então, a gente vai começar aqui com as principais lesões do tênis. Como é que funciona essa questão?
O tênis é um esporte muito lesivo, é um esporte perigoso. Como é que eu posso falar para a galera sobre isso? Perfeito. Então, pessoal, vamos comparar com o futebol, né? Que é o esporte mais divulgado, mais praticado, mais conhecido no Brasil. Eu posso dizer que o tênis é menos lesivo e menos perigoso do que o futebol, porque é um esporte que não é de contato, embora tenha situações assimétricas que acontecem no jogo, como, por exemplo, a Bia Haddad, que é a nossa número 1 do Brasil e top 20 do mundo atualmente. Terminando o movimento de saque dela, é possível perceber que é um movimento assimétrico, o ombro esquerdo está mais anteriorizado, mais para frente que o direito, o peso do corpo dela está projetado para frente e somente uma perna está sendo o pilar de sustentação desse movimento. Isso quer dizer que a musculatura tem que estar bem preparada para que essas lesões de forma repetitiva, e essa palavra repetitivo, eu vou repetir aqui, para exatamente dizer que é um esporte de repetição, e esse é o, entre aspas, perigo do tênis. Porque, embora não tenha impacto, não tem muita repetição, e muitas vezes uma repetição, dependendo do nível, com muita intensidade, com muita velocidade, e muitas vezes a necessidade de imprimir muita força em várias regiões do corpo. Ou seja, o tênis ele tem essa multiplicidade de possíveis lesões, como lesões de tendão, lesões de músculo, lesões ósseas, se houver um trauma, um desequilíbrio assim, por exemplo, mas em linhas gerais iniciais são essas lesões mais frequentes. E as lesões mais frequentes que nós observamos nos pacientes em um consultório normal de ortopedia, ou seja, dor lombar, famosa lombalgia, aí vem hérnia de disco, artrose, desgastes, que podem acontecer em diversas faixas etárias, dores no ombro, né, que eu sou um desses, né, também contemplado por uma lesão no ombro, por repetição associada ao tênis. Você tem dor no joelho, porque o joelho precisa trabalhar muito, principalmente em quadras que nós chamamos de rápidas. As quadras que são de cimento ou de um piso mais duro, tem diversas formas de denominar, né, na linguagem do esporte. Diferentemente na quadra de saibro, que é aquela quadra laranja, acho que todo mundo... Areiazinha, né? Isso, aquela que a gente chama de pó de tijolo, cada país chama de uma forma diferente, mas essas quadras que são de saibro, que é o termo que nós usamos, são quadras que protegem mais o jogador. Então fica uma ideia de que se você for começar a jogar tênis, comece por uma quadra de saibro, comece trabalhando a musculatura, fortalecendo, alongando, porque ela vai te proteger mais. A quadra rápida, assim como no basquete, né, no vôlei, você tem mudança de direção, você tem freio, e você tem mudança rápida de direção, então essa exigência muscular e articular acaba sendo maior. Então imagina um esforço desse. Aqui a gente tem um maior jogador de tênis de todos os tempos, eu repito, maior, porque existem muitos que falam que outros foram melhores, eu concordo. Federer, por exemplo, né, foi incrível em termos de qualidade. Nadal, que eu sou extremamente fã, tem outras valências que trouxe, né, de resiliência, de força mental, tudo isso. Mas olha o esforço que ele está fazendo para tentar defender essa bola, né? Então, imaginem nesse nível dele, mas ele está preparado para isso. Imagine você é um iniciante, começou a jogar, não tem a mesma velocidade de bola, mas o seu corpo ainda não está preparado para esse esporte como outros esportes. Então, essa paciência de gradualmente ir progredindo é essencial. Professor, agora eu queria que você falasse um pouco da sua história com o tênis e falasse um pouco para nós sobre o que você percebe na incidência de lesões. Se acontece mais em amadores ou acontece mais em profissionais? Perfeito. É interessante que a minha história com o tênis vem junto com a necessidade minha dentro da faculdade de medicina no último ano, estudando muito para a prova de residência de ortopedia, que era o meu objetivo. Precisava de uma válvula de escape para aliviar o estresse, que é o que muitas vezes todas as pessoas precisam para aliviar o estresse do trabalho. O tênis é um esporte que exige de quem está jogando muito foco, muita atenção. Então, durante o jogo, há a preocupação tática, da geometria da quadra, há a preocupação técnica de executar o movimento de forma adequada, há a preocupação mental de você ter o medo de errar e a agressividade de querer finalizar o ponto muito rápido. Tudo isso faz parte do tênis, né? Ainda tem a questão física, né? Que você precisa estar preparado fisicamente para poder chegar na bola no tempo certo, na hora certa e executar o movimento. Então, o tênis trouxe para mim alívio do estresse, inicialmente. E a partir daí eu fiquei apaixonado pelo esporte, e aí já
foi toda a sequência de treinamento e alguns anos de dedicação para torneios locais, amadores, mas com aquela sensação de competição, né? Até que vieram as lesões e tudo. Então, se a gente considerar a importância para o médico, né? Para o médico que vai atender pacientes com lesões, todas as faixas etárias podem praticar tênis. Muitas vezes você vê jogadores que são nível 1 atualmente, já começaram a jogar com 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade, e pessoas que eram de outros esportes, como eu, por exemplo. Eu era inicialmente do futebol, fui a vida inteira do basquete e do vôlei, e depois, em algum momento da vida, eu percebi que o tênis era mais interessante porque era mais seguro. Sim. Porque enquanto cirurgião, a gente está preocupado com as mãos, a gente está preocupado com lesões, né? Então, eu posso dizer que, respondendo sua pergunta após essa introdução, uma tentativa de ser didática, embora tenha sido longa, né? Todas as idades podem ter lesões, porque a intensidade que é oferecida ao corpo precisa estar associada à capacidade do corpo de lidar com isso. Sim. Muitas vezes as pessoas, é o que nós queremos prevenir, né? Tentando diagnosticar algumas situações que já estão acontecendo na sociedade. No meu consultório, por exemplo, pessoas que se animaram, se empolgaram com o João Fonseca, alugando quadras, pegando raquete, sem muito critério de seleção e já começando a jogar. Muitas vezes pessoas que são treinados fisicamente como vocês são, que eu vejo que vocês são fortes em termos de musculatura, mas às vezes talvez não são tão alongados como precisa para jogar tênis nesse nível, e isso muitas vezes gera um risco de lesão pela intensidade com a qual muitas vezes as pessoas que estão iniciando no esporte acabam sendo acometidas, são picadas pelo bicho do tênis, que é uma coisa que muitas vezes vicia as pessoas. Ó, essa bola aqui do Rio Open, maior torneio de tênis nacional, assinatura autógrafo do Thiago Monteiro, nosso maior tenista cearense. Vou passar a bola aqui pro Pedro, que já é campeão de beach tênis aqui da Galo Praia. Nossa Atlética Selvagem está de prova, registrado. Como que funciona o beach tênis e vocês, como estudantes de medicina, jovens praticantes do beach tênis, que atualmente, tenho que confessar, é mais popular do que o próprio tênis, mas eu jogo também. Como é que você vê o esporte? Que ideia você imagina que tenha do tênis com o beach tênis? O que você pode falar? Peraí que eu vou fazer só um parênteses antes, viu? Ele só é campeão porque ele não pegou a minha dupla, não enfrentou minha dupla. Dizem isso, né? Tem muita da tal da inveja, né? Mas é algo que ele ainda vai superar na vida dele. Eita, mas assim, eu vou tomar uma água aqui, não vou nem meter nessa história porque, né? Mas assim, tipo, minha experiência com beach tênis, ela é mais por hobby mesmo. Antes eu nunca tinha jogado, aí teve a Galo Praia, e aí a gente começou a treinar e tal, e esse foi o meu primeiro contato. E assim, a relação que eu vejo entre... Quer dizer, eu não sei se existe, na verdade eu tô aqui para que você tire essa dúvida minha, né? Se existe, assim, uma relação direta entre tênis e o beach tênis, né? Além do tênis, do nome. E quais seriam dentre os fatores que existem, dentro das valências que existem dentro tanto do tênis quanto do beach tênis, qual seria, assim, a parte que é mais lesiva? Se é a sobrecarga, se é um equipamento inadequado, se é uma força inadequada, se é uma técnica inadequada? Eu gostaria que o senhor me respondesse essa. Opa, entendi. Vamos lá. Para começar, eu preciso dizer que o beach tênis e o tênis são esportes diferentes. Embora muitas pessoas achem muito parecido, porém, existem exceções. O saque é muito parecido, o movimento muito semelhante, isso consequentemente as lesões. O smash também, que é aquele momento que você bate a bola por cima da cabeça, né? E esse termo por cima da cabeça é internacionalmente conhecido como overhead sports. Aí você pode colocar no mesmo grupo beisebol, futebol americano, que não são muito do nosso métier aqui, né? Mas são mais famosas as aplicações americanas. Mas as influências de risco de lesões, algumas são semelhantes, algumas são diferentes pelo movimento, né? Porém, realmente isso que você falou é verdade. A qualidade do material que você joga, a preparação física que você tem e o respeito aos preceitos técnicos graduais que um professor do esporte, que sabe quais são as possíveis lesões que vão advir de uma técnica inadequada, de uma repetição exagerada,
esse professor realmente tem uma influência muito grande nesse quesito, né? E nós temos que reproduzir aquilo que os professores falam. Se o professor de tênis passa essa informação, a ideia é que nós possamos reproduzir isso como qualquer professor, como qualquer pessoa que recebe a informação de um professor, e isso é o que eu faço. Já conversei diretamente com muitos professores de tênis para não ter mais lesões que eu já tive, não ter outras lesões além daquelas que eu tive, e tentar fazer com que aquelas pessoas que estão começando no esporte, como possivelmente vocês vão começar, não tenham. Então, essa dosagem de intensidade é importante, e você respeitar seu corpo. Muitas vezes você está sentindo uma dor, essa dor está incomodando, só que a vontade de jogar é muito grande, você vai mesmo assim. Então, há que se pensar muito bem se essa é uma dorzinha por contratura muscular na coluna, por exemplo, ou é uma hérnia de disco, começando. Se essa é uma inflamação leve de um tendão inicialmente aguda, ou já é um processo de ruptura que está acontecendo. A galera costuma falar o mau jeito, né? Deu um mau jeito aqui. Exato. Então, aí cai dentro daquela situação de ser otimista ou ser pessimista. Você pensa assim, ah não, isso é só uma dorzinha, não é nada não, tudo bem, eu vou lá porque eu sou raiz, né? Eu sou fortão, e vou nessa mesmo assim. E o pessimista pensa, não, isso aí pode ser, né, uma lesão, vamos ver com calma, vamos avaliar. Com o tempo, o esportista, o atleta, ele, seja amador ou profissional, ele vai conhecendo o corpo, ele sabe muitas vezes aquilo, só que é sempre interessante você procurar o ajuda de um profissional, né? Conversar com o ortopedista. Muitas vezes o próprio fisioterapeuta nos torneios de tênis, o fisioterapeuta é o profissional de primeiro acesso ao jogador que teve uma lesão, ele faz a avaliação inicial, ele chama o médico durante o atendimento na quadra, muitas vezes faz procedimentos terapêuticos na quadra para o jogador continuar, mas isso a gente está falando de uma situação profissional que envolve muito dinheiro, muita mídia, muita vontade do jogador de estar ali praticando e suplantar as barreiras. Mas vamos colocar o pé no chão, somos pessoas normais da população, né, que estamos tentando ter uma atividade física para promover saúde, prevenir doença e ter uma longevidade, muitas vezes recreativa no esporte, para que você tenha uma boa qualidade de vida, que é o objetivo que nós temos. Por sinal, vou passar a bola para o Lucas aqui e perguntar que dia é hoje? Hoje é o Dia Internacional de quê? Do combate ao sedentarismo. Era eu que ia responder essa. Então, Dia 10 de março. como você está combatendo o seu sedentarismo dentro da faculdade de medicina? Se é que você é sedentário, imagino que não, mas eu vou fazer a pergunta porque algumas das pessoas que estão observando aqui, que estão nos ouvindo, possivelmente, em algum momento do mês, da semana, talvez seja sedentário. Eu não sou muito chegado no tênis, mas pela selvagem eu jogo futsal, vôlei e natação. Então, assim, o esporte está dentro da minha rotina toda semana e ainda pratico futsal pelo desporto, né, da UFC. Perfeito. Mas agora uma pergunta, voltando pro tênis aqui. Ok. Eu não tenho muita técnica, mas eu acho essa raquete aqui muito leve. Como é que funciona essas cordas, por exemplo, essa estrutura, assim? A questão também do movimento. A galera chama de forehand e backhand, né? Perfeito. Acho que até o professor Erivan costuma falar muito disso, a questão da epicondilite lateral ou do tenista. É realmente do tenista? Qualquer atleta tá... Cotovelo do tenista. Excelente pergunta, isso realmente é extremamente prevalente nos nossos consultórios. As pessoas perguntam, muitas vezes os colegas que estão começando a jogar tênis perguntam sobre isso. Então, cotovelo de tenista nada mais é do que um processo inflamatório que acontece na região mais proximal, ou seja, mais próximo do cotovelo, a origem do tendão, dos músculos extensores do punho, que fazem esse movimento aqui. Né? Se nós fizermos esse movimento, nós vemos ele se movimentando aqui. Esse movimento está envolvido em algumas batidas, entre aspas, né, dos golpes do tênis. Algumas vezes quando realizado de forma correta e algumas vezes quando realizado de forma incorreta. Quando correta, por serem muito intensos ou muito repetitivos, e muitas vezes da forma incorreta, o movimento utilizando a extensão aqui do punho, em vez de utilizar o ombro, por exemplo, pode muitas vezes sobrecarregar, porque é uma musculatura que tem seu limite de força. Então, isso é um dos fatores que a gente tem que considerar a prática esportiva. A outra é como esse tendão está. Ele está forte, ele está alongado. Eu costumo dizer que
O fato de ele não estar doendo não quer dizer que ele está bem. Ele pode estar fraco, encurtado e não está doendo. Mas na próxima semana talvez ele vá doer. Então, é necessário correr atrás, buscar essa preparação física, que eu tenho certeza que você faz para praticar esse monte de esporte que você fala que pratica. Ele pratica mesmo? Pratica. Pode confiar então, né? Pode. Perfeito. E além disso tem o material, né, que está aqui para nos ajudar com a tecnologia que atualmente é muito melhor do que era antigamente, né? O material que é feita a raquete, a distribuição das cordas, né, o tamanho e a largura do cabo, tudo isso, aí você vai para o lado mais técnico, mais específico, mais detalhista do esporte, que não é o objetivo principal do podcast de hoje, do nosso videocast, mas é interessante ser discutido com o professor. Por quê? Se a corda está muito frouxa, como essa que está, por exemplo, se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que ela está se movimentando mais do que deveria, ela até tem benefícios para você jogar, porque ela funciona como um estilingue, a bola vai muito mais fácil, ela vai muito mais rápida, porém a raquete acaba vibrando mais. E isso, para algumas pessoas, pode gerar um desconforto no cotovelo. É só um fator técnico que eu quis trazer aqui para responder a pergunta do Lucas. Doutor, você falou um pouco sobre alongamento. Eu gostaria de saber quais são as principais estratégias de prevenção dentro do esporte. Perfeito. Então, vamos lá. Existem lesões a longo prazo e lesões a curto prazo, né? Então, em cada atividade esportiva que você vai fazer, é interessante que se entenda o movimento, se anteveja que sobrecargas você vai ter, para você fortalecer o músculo especificamente e alongar especificamente. Por exemplo, numa jogada de defesa no canto da quadra, como o Djokovic está fazendo aqui, é inevitável você pensar que é necessário um bom alongamento da musculatura adutora, porque é essa musculatura que está mantendo a estabilidade desse... Isso, a base, perfeito. A gente diz que eu falo, a comunidade acadêmica técnica, que entende um pouco mais sobre a questão biomecânica, que é muito importante, entende que a musculatura central do corpo é a mais importante para manter o equilíbrio e estabilidade, porém, os membros que são a nossa sustentação. Nós costumamos dizer no tênis que as pernas são mais importantes que os braços, embora você use o braço para bater a bola com a raquete. Muitas pessoas pensam, não, vou fortalecer membro superior, que aí eu consigo bater mais forte. Enganadíssimo, porque a força vem da perna, a força vem do movimento rápido, é mais um movimento de velocidade do que um movimento de força. É um esporte que envolve mais velocidade do que força e agilidade. Então está dentro desse contexto, até o biotipo das pessoas você vê que identifica, né? O Djokovic é magro e alto e muito ágil. O João Fonseca, que é nosso futuro possível grande campeão, tem o mesmo perfil, tem um motivo para isso, né? Porque o esporte tem essa característica. Então a prevenção está na estratégia de estabelecer uma semana padrão de treinos e preparação para que não haja uma sobrecarga e que as melhoras e os ganhos sejam graduais ao longo do tempo, para que você não tenha as lesões que, por exemplo, eu tive ao longo do tempo, nessa animação, nessa empolgação de torneios, porque muitas vezes você é levado para um lado mais competitivo, como eu já ouvi muitas vezes de pacientes que são do CrossFit, por exemplo, né, que é outro tema extremamente atual, extremamente interessante para se conversar, mas a ideia é sempre a mesma dentro de um esporte amador, né, recreativo, com objetivo qualidade de vida. Tudo bem que a competição sempre dá aquela pitada de estímulo ali, mas é interessante que você pense primeiro em você como pessoa e depois você como atleta, competidor. Dizem que o João Fonseca é um atleta muito potente, né? É um jovem, mas já tem muita força e, como você falou, a força vem da base, principalmente. A questão ali também do Djokovic. O calçado afeta muito nessa questão da base? Eu preciso de um calçado maior, um calçado menor? Como é que funciona? Afeta, principalmente quando existe uma mudança de superfície. O tênis que é utilizado para jogar numa quadra rápida, ele tem uma configuração. O tênis que é utilizado para jogar no saibro, naquela areia, né, que a gente viu, aquela parte laranja, ele tem outra configuração. Então, isso precisa ser muito bem pensado. Isso quando você considera a mudança de superfície. Mas, quando você considera as variações individuais que cada pessoa tem, pessoas que têm um pé mais plano, pessoas que têm um pé mais calco, que é essa curvinha, pessoas que têm um pé virado um pouco mais para a lateral, que nós chamamos de pronado, ou ao contrário, supinado, precisam entender muito bem
qual é a característica. Por exemplo, quem está acostumado com a corrida, e a corrida atualmente é extremamente frequente nessa cidade, né, que nós estamos, a característica do tênis é diferente. Se você que nunca jogou tênis, que vai começar a jogar tênis, tentar comprar um tênis e colocar no pé, você vai comparar com os tênis de corrida e vai perceber que ele não é tão confortável assim, porque ele precisa ser mais estruturado, ele precisa prevenir lesões que são entorses, torções, né? Porque o esporte tem essa característica. Então, realmente é interessante ser orientado nesse quesito antes de comprar qualquer tênis, comprar qualquer raquete e jogar de qualquer jeito, como muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo. Voltando nesse mote que ele falou, pelo João ser um jogador muito potente, como que um jogador amador, por exemplo, poderia identificar que aquela dor que ele está sentindo já pode ser algo sério e não somente uma dor de pós-jogo? Costumo orientar as pessoas da seguinte forma. Quando você vai fazer musculação, por exemplo, você vai utilizar a musculatura, você vai sobrecarregar a musculatura propositalmente para desenvolver a musculatura. Frequentemente, quando o treino é feito de forma adequada, você percebe uma dor na musculatura. É possível se perceber essa dor. E a tendência é que essa dor aconteça no segundo dia e após alguns dias já esteja melhor, né? Então, quando existe essa situação, aguardar a evolução do sintoma melhorando ao longo do tempo e não insistir em sobrecarregar aquela musculatura de novo é uma ideia interessante. Nós costumamos dizer que queixas musculares tendem a se resolver mais rapidamente do que queixas articulares, ou seja, quando a dor é próximo da junta, punho, cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, há que se ter um pouco mais de preocupação, muitas vezes buscar um profissional. Qual é o pior cenário? Você tem um músculo rompendo, se você gerar muita intensidade ali. Isso muitas vezes acontece com jogadores de futebol, que tem muita carga, muita tração e muita repetição. Mas a maioria das vezes não. É uma queixa de contratura muscular, ou seja, o músculo contrai e não relaxa. Então, aquilo que se faz após a atividade esportiva, o alongamento, a massoterapia, aquilo que se faz antes da atividade esportiva, a mobilidade, o aquecimento deve ser feito de uma forma muito bem programada para que essas possibilidades de lesões não aconteçam, né? Então, a ideia é você ser prudente, não ser tão pessimista assim, que é o extremo, achando que tudo que você tem é uma lesão muito grave, mas também não ser tão otimista a ponto de achar que uma lesão que você tem não é nada, que muitas vezes acontece. Eu já tive muitos pacientes que, eu estava com dor, fui jogar, e aí surgiu um hérnia de disco, e aí muitas vezes os pacientes podem se tornar cirúrgicos, por exemplo. Então, essa é a recomendação que a gente tem. E com o tempo, aquela musculatura que está sendo solicitada, ela vai se acostumando, e aí a tendência é que os sintomas vão diminuindo, né, ao longo do período. Não é para desistir do esporte, que se você, né, teve uma inflamação ali, aqui, na fase inicial. O tênis é um esporte que você pode selecionar o movimento. Eu não vou jogar o jogo competitivamente com tudo que ele traz, mas eu posso treinar um fundamento específico ali, enquanto o outro ali está se organizando para diminuir sintoma, e aí você vai progredindo racionalmente ali no esporte. Agora a gente falou sobre as principais lesões que acometem os tenistas, a gente falou sobre como ele pode identificar essas lesões antes delas se tornarem lesões. E agora eu queria falar um pouco sobre aquele jogador que se lesionou. Ele já está com a lesão lá. Como é que é a recuperação? Como é que funciona o tratamento? Quem é que ele procura? Para onde é que ele vai? Como é que funciona? Perfeito. Então vamos lá. Ele deve procurar um profissional da área de saúde. Inicialmente, possivelmente um fisioterapeuta, ortopedista. Depende muito da configuração que cada cidade, cada local tem de acesso mais rápido. E cada profissional sabe o lugar dele, sabe como seria a abordagem e, na maioria das vezes, estão acostumados com as lesões mais frequentes na coluna, no ombro, no joelho, por exemplo, são as mais frequentes, além do cotovelo, que é a mais famosa, né? Essa é a base que a gente tem que considerar. São múltiplas as lesões. Ósseas, tendinosas, traumáticas, inflamatórias. E aí é difícil você dizer
o tempo específico de retorno, porque cada lesão, por exemplo, uma inflamação no tendão da mão, tem vários graus, né? Uma lesão na coluna, pode ser uma dor só de musculatura, pode ser uma hernia de disco, existem graus diferentes. Então, acho que o mais prudente é considerar a evolução de cada paciente, ver como as primeiras semanas acontecem, entender o que já está publicado cientificamente sobre aquela lesão e informar o paciente sobre expectativas. Porque a expectativa do atleta, eu costumo dizer que a cabeça do atleta é diferente da cabeça de um ser humano normal. Atleta que eu falo mais competitivo, mais tendendo ao profissional. Mas para as pessoas que são da população geral, que devem encarar o esporte como qualidade de vida, o esporte precisa ser saúde. O esporte não pode direcionar você para uma doença, uma infecção, uma condição ruim. Então, há que se trabalhar a cabeça primeiro do atleta e aí trabalhar o corpo para que as coisas caminhem de uma forma adequada com prudência. Como eu falei, muitas vezes a recuperação começa com uma fase mais física, depois vai para uma parte que envolve gesto técnico com menos peso, menos carga e progredindo. Existem estratégias para isso, mas elas são múltiplas, é difícil dizer uma específica para cada lesão, mas e aí procura o profissional. Existem aqueles mais específicos para a medicina esportiva e dentro da ortopedia aqueles que são mais especializados em alguma articulação. Então, ambos os profissionais estão aptos a tratar pacientes que têm lesão oriunda não só do tênis, mas como outros esportes também. Aproveitar e tirar mais uma dúvida minha mesmo. Você falou da questão da contratura muscular no pós-jogo e da questão das articulações demorarem mais para se recuperar numa lesão em relação aos músculos. A parte das articulações seria por conta da irrigação, que é menor, e a questão das contraturas. A contratura é a mesma coisa de uma cãibra, que o músculo contrai e não volta? Como é que é isso? Interessante a pergunta e a associação é válida. Sim. A cãibra nós chamamos de espasmo, aquela situação que o músculo se contrai fortemente e não relaxa. Existem as microcontraturas, ou seja, imagina que a fibra muscular, ela tem... Vamos comparar com essa raquete, para tentar ser didático. A fibra muscular tem 16 cordas por 19, que é o padrão dessa daqui. Sim. Vamos dizer que dessas aqui, 20% estão em contratura, ou seja, contraíram e não relaxaram, e as outras não. Então você vai ter uma expressão de sintoma variável. Claro que cada pessoa tem um nível de dor e de sensibilidade à dor. Existem situações em que uma grande quantidade de musculatura está em contratura, e isso pode demorar mais tempo para se desfazer. A dor vem de uma contração forte que não relaxa. Ela não vem de uma inflamação. A inflamação, para a população geral, é a situação de uma reação do corpo a uma injúria, a uma lesão tecidual, de um tecido. Ou seja, rompeu um pouquinho um tendão, ou sobrecarregou ali, ou rompeu internamente. E aí o que acontece? Para as pessoas que não são da área de saúde entender, ele fica doendo, vermelho e inchado, né? Que é o que nós chamamos de processo inflamatório. Isso pode acontecer no tendão, isso na maioria das vezes não acontece diretamente com o músculo, no ventre muscular, no meio do músculo, mas pode muitas vezes acontecer com o osso. E aí quando isso acontece dentro de uma articulação, o tempo de recuperação é um pouco mais longo pelo fato do processo patológico, ou seja, do que está acontecendo ser diferente quando comparado com uma contratura muscular, que tende a ter uma recuperação mais rápida por múltiplos processos terapêuticos, múltiplas formas de abordagem, seja por terapia manual, seja por contraste de temperatura, seja por uso de medicações relaxantes musculares, até o próprio repouso. Tudo isso está dentro de um contexto que o fisioterapeuta trabalhando junto com o educador físico, trabalhando junto com o ortopedista, muitas vezes um médico generalista numa cidade do interior que não tem tantas opções de especialidades, pode também manejar situações mais do dia a dia, porque o esporte é do dia a dia do ser humano e deve ser, e as lesões menores, que nós chamamos, podem ser também tratadas por médicos que estão atendendo lá mais generalistas. Perfeito? Sim, entendi. Então, é mais ou menos por aí que a gente deve caminhar, mas sempre com muita prudência, entendendo que nós, seres humanos, não podemos entender de tudo.
Então há que se compartilhar informação, discutir com outro profissional. Muitas vezes as pessoas pedem a opinião da vizinha e acreditam naquilo como uma verdade absoluta. Agora eu queria fazer um quadro aqui com o senhor. Seria o último mesmo para finalizar. A gente tá só prolongando essa gravação, esse podcast. Que seria um bate-volta, perguntas rápidas e respostas diretas. Bate-bola. Um bate-bola. Melhor jogador brasileiro? Atualmente, João Fonseca. Da história, Guga no masculino, Maria Esther Bueno no feminino. Melhor jogador internacional? Melhor jogador internacional. Melhor jogador internacional, Roger Federer, sem dúvida nenhuma. Maior jogador internacional, Djokovic. Aquele que mais me influenciou, Rafael Nadal. Que eu acho que é aquele que vai influenciar mais a vida das pessoas. Uma partida histórica pro senhor? Difícil, hein? Partida histórica de tênis que eu assisti. Com certeza, João Fonseca contra Federico Coria na Argentina agora. Eu estou influenciado pela, nós chamamos em ciência de viés de disponibilidade. Então, acabou de acontecer recentemente, eu estava lá e ainda estou fonsequizado, né? Como nós falamos no começo. Então, foi a quartas de final, Argentina Open ATP 250 2025. O senhor como jogador, um jogador mais explosão, potência ou um jogador mais técnico? Você prefere? Sem dúvida alguma, sou um jogador trabalhador. Aquele jogador que tende a ser mais defensivo, que tende a ganhar o jogo pela paciência, pelo cansaço e pela estratégia tática. Seria o oposto do João Fonseca. Sim. Ou seja, aquele jogador que vai... E na verdade foi esse motivo, só um parênteses aqui, pelo qual ele perdeu o último jogo. Ele saiu do Indian Wells, que é o torneio dos Estados Unidos gigante, porque ele mesmo jogando mais forte, mais rápido, agredindo mais, o outro jogador soube ser humilde o suficiente para se colocar numa situação defensiva e devagarzinho virando o jogo e acabou ganhando no final. Esse jogo foi um aprendizado para todos nós e para ele também, para o João Fonseca, com certeza. A última, você prefere atacar de backhand ou de forehand? Essa é uma pergunta ótima. Por quê? Pessoalmente, eu jogo de uma forma um pouco não muito ortodoxa, digamos, né? Pela lesão do ombro, eu decidi reaprender tudo do tênis. Eu deixei de ser destro, eu passei a ser canhoto e comecei a jogar sempre com a mão esquerda. E aí, depois de um tempo, eu vi que o controle não era igual. E aí, eu decidi jogar com as duas mãos dos dois lados, imitando referências de jogadores muito poucas, não é comum fazer isso, que já jogaram no circuito nesse tempo, já são aposentados, ninguém joga mais assim. Então, meus amigos brincam comigo que eu não tenho nem forehand nem backhand, eu bato com as duas mãos dos dois lados. Então, quando o jogador joga contra mim, ele tem dificuldade de entender qual é o lado mais forte e o mais fraco, porque os dois são muito parecidos. Mas, na verdade, na minha cabeça, o lado direito é o lado que eu entendo como um forehand, só que ele funciona sempre com a outra mão ajudando, e quando a bola vem do lado esquerdo, ela funciona como backhand, só que com as duas mãos ajudando. Resposta complexa, não muito usual, mas atualmente tem sido assim. Seria tipo o Jamil do futebol, ambidestro, né? Ruim com as duas ele. Então, gente, estamos finalizando mais um episódio do podcast. Queria agradecer em nome do Prodot ao professor Maximiliano, e é isso. Um abraço.